Olá, família vascaína, estamos aqui para mais um programa da TV Identidade Vasco. Ao meu lado direito hoje aqui, Sérgio Tavares Romai, engenheiro e administrador de empresas com 11 anos de Vasco e é o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ao meu lado esquerdo, o Dr. Itamar Ribeiro de Carvalho, advogado com 51 anos de Vasco. Vou repetir, 51 anos de Vasco e grande benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama. O programa de hoje, meus amigos, nós vamos tratar as eleições diretas, que é um assunto que o torcedor vem pedindo, né? E quem sabe essa pauta vai ser aprovada pelo clube. Vamos também falar de eleições, né? Qual é o trâmite para acontecer uma eleição no Vasco da Gama? Sérgio Romai, obrigado aí pela sua presença. Eu jogo a bola inicial aí para você, para a gente tratar do assunto eleições diretas no Vasco da Gama e também fique à vontade para falar aí das suas funções como vice-presidente do Conselho Deliberativo. Prezado Evandro, querido amigo Itamar, ex-presidente também da Assembleia Geral do Clube de Regata Vasco da Gama, presidiu a Assembleia Geral que elegeu os dirigentes em 2017. É com muita alegria que nós estamos aqui para falar para os sócios e torcedores do Vasco da Gama. Na função de vice-presidente do Conselho Deliberativo, eu substituo o presidente nos seus impedimentos. Somente isso. Fora disso, eu fico no aguardo de qualquer solicitação do próprio presidente para alguma comissão especial. Mas a função precípua do vice-presidente é substituir o presidente do Conselho Deliberativo nos seus impedimentos ou nas suas licenças. E com plenos poderes. E com plenos poderes, de acordo com o estatuto do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Doutor Itamar, explique ao torcedor vascaíno, em geral, não só ao sócio, como é o rito hoje, né? A eleição do Vasco ainda é indireta, então esclareça para o associado e para o torcedor em geral como funciona. Bom, inicialmente devo dizer que eu participo de eleições do Vasco há muito tempo. E quando eu presidi a última Assembleia Geral, eu aprendi como se faz a eleição no Vasco. Até então é um mero eleitor. A Assembleia Geral se reúne através de seus poderes, quer dizer, os poderes públicos se reúnem e estabelecem o critério da eleição. Vamos verificar os sócios que têm direito a voto, os que são eleitos, os que têm direito a ser eleitos, certo. E fazemos todo aquele trâmite administrativo. O que acontece? Marca-se a data para a Assembleia Geral, o associado vem, vota, aí elege o presidente da Assembleia Geral e o Conselho Deliberativo. Certo. Eleitos, a chapa eleita, ela vai então para o Conselho Deliberativo, numa eleição que se chama indireta, vai eleger os poderes do clube. Certo. Eu não vejo nenhuma discrepância nisso não. Eu acho até um método muito interessante, porque, veja bem, até a oposição tem sua representação no Conselho. Eu não sei se os outros clubes teriam, não sei. Eu desconheço se os outros clubes de hoje estão alardeados, que já tem Assembleia Geral, voto direto, se eles tinham esse aspecto que o Vasco sempre teve, sim, da chance à oposição. E na última eleição, eu me sinto inteiramente cavalheiro para dizer que foi uma eleição muito bem organizada. Eu tive extremo cuidado para que a eleição transcorresse no melhor clima possível e transcorreu. Sim. Mas, infelizmente, alguns sócios, com a intenção maléfica de prejudicar o clube, criaram um problema com a urna 7. A urna 7 tinha, na sua grande maioria, sócios remidos e sócios benfeitores remidos. Certo. Esses sócios não pagam mensalidade. O remido porque pagou o Vasco durante 25 anos, adquiriu esse direito. E o benfeitor remido, dos quais as minhas filhas fazem parte, são benfeitores remidos, foi um título lançado na década de 80, na administração do seu Calçada, em que, como o título era um título bastante oneroso, ficou estabelecido estatutariamente que o sócio benfeitor remido também
não pagaria mensalidade. Certo. Então não havia motivo para se criar aquela celeuma com a UNA 7. Infelizmente, aquilo só trouxe dissabores ao clube. Até hoje, nós vivemos processos judiciais a respeito dessa eleição. Eu achei aquilo extremamente maléfico para o clube. Eu participei de várias eleições. Essa eleição foi uma eleição extremamente tranquila e se tornou tumultuada por causa de meia dúzia de associados que não querem o bem do Vasco, que prejudicaram a tranquilidade do Vasco da Gama. Acabou que isso, hein, Sérgio, expôs muito o Vasco negativamente, publicamente, perante a sociedade, trouxe aqui para fora um assunto que é do clube e trouxe esse assunto aqui para fora para a sociedade toda praticamente discutir um assunto que é interno de uma instituição como o Vasco, né, Sérgio? É verdade. Saiu dos muros do clube e veio para a sociedade, foi aos tribunais de justiça e também para a delegacia de defraudações. Eu me recordo de ter essas notícias. Enfim, foi uma situação extremamente desagradável, situação essa que se arrasta até os dias de hoje. A verdade é isso, como diz o Itamar, a situação é essa, e a eleição na Lagoa, no dia 19 de janeiro de 2018, até hoje nós amargamos aquele aborrecimento que lá existiu e o clube vive numa crise política que a gente espera que um dia acabe. Quando? Eu não sei quando vai acabar. Agora, a grande verdade é o seguinte, hoje em dia, nós que participamos, né, como brasileiros da redemocratização do Brasil, nós queríamos eleições diretas já, Sim. Todo mundo brigou por isso. Sim. Os co-irmãos do Vasco no Rio de Janeiro, Fluminense, Flamengo, Botafogo, fazem eleições diretas. O Vasco é ainda o único clube no Rio de Janeiro que faz eleição indireta. A eleição indireta, ela não necessariamente agrada aos sócios, porque o sócio quer ter o direito de escolher o seu dirigente, o seu mandatário. Sim. Para isso ele vai votar. E às vezes ele vota numa chapa onde os mandatários são os cabeças e na reunião do Conselho Deliberativo não necessariamente essa chapa ganha, porque outra chapa pode se apresentar lá e ganhar. E aí o sócio não fica feliz, a verdade é essa, os torcedores também não ficam felizes. Sim. E desencadeia uma série de problemas políticos dentro do clube, como na atual gestão. E aí a imprensa começa a criticar e apontar o que é certo, o que é errado, e ela, imprensa essa que não está no dia a dia do clube, não participa do dia a dia do clube. E se aproveita da situação. Distorce e se acha o distorce, direito de exato, dizer o que é certo ou errado para o clube. Perfeito. Nós fomos intimados várias vezes para cumprirmos determinados despachos judiciais. Todos os despachos nós cumprimos, provamos que nada de anormal houve na última eleição no Vasco da Gama. Eu estava lá e acompanhei a sua gerência sobre a houve, Assembleia. Houve a eleição foi tranquila, foi um bom número de votantes, não houve nada anormal, apenas a famigerada UNA 7, que até hoje dá trabalho ao Vasco. E a imprensa serviu disso para dizer que a eleição do Vasco era uma bagunça, quando não é, quando não foi. Porque no dia da eleição, alguns homens da imprensa vieram me elogiar pelo transcurso normal que houve a eleição. E era minha grande preocupação é que a coisa se transcorresse de forma tranquila, sem confusões, e não houve confusão. Tanto é que quando começou a apuração, eu chamei o encarregado da segurança do Vasco, eu não me lembro o nome do coronel, Sim. e pedi a ele, coronel, eu quero que o senhor faça um pente fino, de todo mundo do ginásio, que só vai ficar aqui os fiscais e as pessoas que forem participar da apuração. E simplesmente botou todo mundo para fora. Todo mundo foi afastado, Sim. A apuração foi tranquila e a UNA 7 só que não foi apurada. Ela foi lacrada, eu assinei, meu nome está lá, inclusive fui ameaçado, até de prisão. Me ameaçaram de prisão e de multa. Como se eu tivesse dado aso àquilo que eles alegaram sobre a UNA 7. Entendeu? Entendi. Eu na rua, inclusive um sujeito disse, olha, Itamar, você vai ser preso.
você vai ser preso. As pessoas desconhecem o rito, não sabem como funciona, né? Tanto é que eu tive o cuidado da eleição, o trâmite da eleição está toda numa pasta, todos os documentos, desde o primeiro dia, desde a reunião primeira dos poderes do clube até o final. Tudo isso foi comprovado em juízo, que não houve nenhuma discrepância, não ferimos de maneira alguma o nosso estatuto, cumprimos absolutamente o estatuto do clube. Não havia razão para esse alarde todo, que até hoje nós vivemos o clima de eleição. A eleição do Vasco, ela parece que não acaba. Não. Lamentavelmente é isso. Essa eleição não acabou. Até hoje se fala em eleição, se fala em urna certa, se fala em HDs. Eu fico pensando, quando a justiça concluir os processos, isso já está em outra fase eleitoral. Isso continua aqui fora falando, e isso acaba alimentando negativamente a imprensa. Não, e você na rua ouve pessoal, a eleição do Vasco foi uma bagunça. Eu disse, uma bagunça não, porque eu era presidente da Assembleia Geral. Eu jamais permitiria uma eleição bagunçada no clube que eu amo. Sim. Um clube que eu tenho, na época eu não tinha, hoje tenho 51 anos de clube. Sim. Então jamais permitiria isso para denegrir o clube que eu tenho o maior amor e o maior carinho. E que se jogaram a eleição do Vasco para um tribunal, aí já é outra história. Foram os maus vascaínos que fizeram isso. Eu não vou citar o nome, mas sei quem foi. Foram pessoas que não têm o Vasco em primeiro lugar, têm os seus interesses pessoais. Entendeu? O orgulho, a vaidade, eles estão pouco se lixando para o Vasco da Gama. Eles não importam que o Vasco seja enxovalhado na imprensa. Eles querem aparecer. E tem um que aparece até hoje. Agora, Sérgio, pode falar. Evandro, veja bem, em relação a essa situação das eleições diretas, o Conselho Deliberativo, através do seu presidente, nomeou uma comissão que está analisando a reforma do estatuto do clube. E um dos capítulos dessa reforma é justamente eleição direta. E o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, já convocou o Conselho Deliberativo para o dia 8 de novembro. 8 de novembro, hein? Onde vai deliberar a respeito da eleição direta e outros assuntos relativos à reforma do Estatuto. A reforma do Estatuto. Isso no Conselho Deliberativo. Certo. Vamos ver. A comissão está se reunindo, vai se reunir aí esse mês. Provavelmente outras reuniões ocorrerão em outubro, para que em 8 de novembro esteja pronta para deliberar. Eu entendo que chegou o momento, depois de 121 anos de Clube de Regata Vasco da Gama, do Vasco também entrar na modernidade, dar o direito ao sócio de se manifestar de acordo com os seus interesses, com a sua convicção, e ele eleger aquele que ele considerou na campanha eleitoral o melhor candidato para o Clube de Regata Vasco da Gama. Nós não podemos mais ficar vivendo o momento que o clube vive hoje, com crise política, crise financeira, um mau desempenho do clube no Campeonato Brasileiro. Isso reflete dentro de campo. Com certeza, com certeza. Então, eu acho, Sérgio, que a Assembleia Geral, que o voto seja direto, mas há que se exigir um certo tempo de sócio para o eleitor. Não tenha dúvida, isso tudo... Eu sou contra o sócio de um ano ter direito a voto. Não, mas eu concordo. Ele tem que ter mais vivência de clube. Eu concordo com você, em gênero, número e grau, e alguns, vamos dizer, pré-requisitos. Claro, os pré-requisitos tem pelo menos que tenha participado de algum órgão do clube, que tenha sido conselheiro, que conheça internamente como o clube funciona. No mínimo, um tempo de clube para ele conheça como funciona o clube. Mas veja bem, Itamar, pelo que eu sei, essa comissão está trabalhando em todos esses aspectos, analisando com muito critério. Umas sugestões com muito critério, exatamente. Com certeza você tem que criar uma espécie de roteiro. Uma pauta. Para o sujeito se enquadrar ou não, ali dentro daquilo ali. Né? Agora, Sérgio, fala um pouco do Conselho Deliberativo, você como vice-presidente do Conselho Deliberativo, suas atribuições. Numa hipótese do presidente do Conselho Deliberativo se ausentar, você tem plenos poderes no Conselho. É o que está no Estatuto e no regimento interno do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo tem um regimento interno. O Conselho Deliberativo é formado hoje por 300 conselheiros. São 150 conselheiros natos, beneméritos e grandes beneméritos, e são 150 conselheiros eleitos pela Assembleia Geral
sendo que 120 da chapa vencedora e 30 da segunda chapa. Então são 150 que foram eleitos pela Assembleia Geral e os 150 natos. E o presidente, a mesa diretora do Conselho Deliberativo é o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Na ausência do presidente, na sua ausência, em viagem, em licença, às vezes por um problema qualquer, Sim. por uma enfermidade, o vice-presidente assume com os poderes do presidente, é o que reza no estatuto. Você tem total condição técnica de convocar, desconvocar a reunião, tomar a atribuição que você julgar benéfica para o clube. Exatamente, é o Sem que ser- diz sem o ser- estatuto do clube. Sem ser questionado ou apontado como indevido. É claro, está lá no estatuto. O estatuto é claro, a gente trabalha em cima. Olha só, o estatuto é a Bíblia do clube. É a nossa carta magna. É a nossa carta Carta magna. magna. Nós temos que seguir. Diga-se de passagem, pouquíssimos vascaínos conhecem. Pois é, temos que seguir, vamos dizer, ipsilíteres o que ali consta. E além disso, E temos que nos respeitar o pautar. estatuto. E além disso, temos que nos pautar pelo regimento interno do Conselho, Claro, claro. que tem o seu regimento interno de como se trabalha no Como Conselho. funciona. Uma coisa é o estatuto do clube, outra coisa é o funcionamento, a maneira como você trata os assuntos, né? De que forma a reunião transcorre, é de acordo com o regimento interno do Conselho Deliberativo. Por isso que eu digo, o Vasco é um clube perfeito. Perfeito. O Vasco tem um estatuto, podem criticar, mas o Vasco teve um estatuto que serviu de modelo para muitos clubes. Tem um regimento interno do Conselho Deliberativo, tem um regimento do Conselho Benemérito, Que é o poder moderador poder do clube. moderador do clube. Então, o Vasco é respaldado de legalidade. Tem o Conselho entendeu? Fiscal com o seu regimento, Com o seu interno. Nós estamos cercados de Tem a legalidade. diretoria administrativa com os seus cargos lá, Todos. eventualmente. Embora hoje não se respeite muito o que está no Estatuto, tem cargos no Vasco que não estão no Estatuto. É verdade. Eu O acho presidente isso nomeou acho- alguns Isso vice-presidentes acho que isso não é uma constam no violação estatuto. estatutária. Também Eu digo, concordo. se a própria administração não respeita o Estatuto, fica difícil. É verdade. Fica difícil. É verdade. Você tem que respeitar o Estatuto. É verdade. Se são 20 Houve a cargos, criação de alguns cargos que não Criação estão que não relacionados estão- no Estatuto do que clube. será que eles sugeriram na reforma estatutária a criação desses cargos? Será Mas, que independente entrar- disso, hoje não está correto. Hoje não não. tá. Se vai entrar, Isso é outra, se na reforma é outra situação. vai Mas passar hoje desse- não, hoje é um cargo, não é um cargo estatutário. Hoje esses cargos não É um poderiam cargo- existir, não, né? Não, é um cargo fantasma no Vasco. Exatamente. É um cargo fantasma, é um cargo que eu digo, um cargo político. E, lamentavelmente, Lamentação. esses vice-presidentes assinam documentos Pois é. oficiais do clube, É o que é assinam lamentável. documentos para outros poderes do É. clube, o que é lamentável. São atos nulos. Exatamente. Se você levar ao pé da letra o estatuto, isso é um ato que não tem validade nenhuma. E vamos imaginar, e a gente torce para que isso aconteça, transcorra a próxima trajetória eleitoral do Vasco, que é ano que vem, a eleição novembro. Novembro de 2020. Novembro de 2020, ainda sem data do Não, mês de ainda novembro, mas não tem novembro. data. Existe- Previsão novembro. O novo, se o novo estatuto for aprovado, deve estar lá estabelecido uma nova data. É, Uma vai nova ser data. tudo estabelecido e vai haver a reunião da junta. Da junta A junta, eleitoral. a junta é composta do presidente da Assembleia Geral, do presidente do Conselho Deliberativo, do presidente do Conselho Benemérito, do presidente da Diretoria Administrativa E o Conselho e do Fiscal. presidente do Conselho Fiscal. Essa é a E um junta detalhe eleitoral. importante junta que eu eleitoral. lembrei aqui. O Vasco tem uma tradição de, com certeza, ser o clube com o maior número de votantes em relação aos outros clubes, pelo menos do Rio. Né? A eleição passada o número foi alto, a retrasada de 14 também foi É alto. verdade, é verdade. Aquela de 85, onde o presidente Calçada se elegeu, também coisa de quase, acho que 5 mil votantes. Quando o Eurico concorreu Isso, pela oposição. em torno de Acho que 5 mil, parece. foi muito, E que acho que só muito foi bem batida na de 14, É. superada na de 14. Então, o sócio do Vasco sempre participou Ativamente. mais do que os outros É clubes. Você sinal ter de uma que o ideia, eu Vasco vou te dar se interessa números. pelo clube. E confia, e confia. Claro. Porque se não confiasse, não ia votar. Evandro, eu vou te dar números. Na última eleição votaram aproximadamente 4.500 sócios. 4.500. No Flamengo, que tem hoje mais sócios que o Vasco, Sócio torcedor.
Mas também... Né? Votaram seja quase os 2.000. No Fluminense e no Botafogo, as votações são na faixa de 1.000 eleitores. Eu lembro que a última do Botafogo, acho que não chegou a 1.000. Pois é, na faixa de 1.000 eleitores. Então, para você ter uma ideia. A falta de interesse dos sócios dos outros clubes. Evandro, a eleição do Vasco sempre foi uma eleição de muita projeção nacional. Sim. Ninguém ouve falar na projeção do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo. Não sabem nem o nome dos presidentes do Vasco dos outros. de manhã cedo já está fervilhando de imprensa, todo mundo em cima, a imprensa em cima, todo mundo quer saber. Sempre foi uma eleição muito quente, muito disputada. Eu participo da eleição já tem um bom tempo. Eu não me lembro de uma eleição que não haja tanto chamamento como as eleições do Vasco. A eleição do Vasco é uma eleição quente, uma eleição vibrante, uma eleição participativa, o sócio participa. Quase que uma eleição quase comparável à eleição pública que nós temos no Brasil. É por isso que eu acho que chegando nessa modernidade, chegando neste século, a gente já entende que o sócio reivindica com o seu direito de eleger, ele quer eleger o seu dirigente, aquele que ele vai dar o voto, não eleger alguém, né, a nível de chapa de conselho e depois, na reunião do conselho deliberativo, não elegerem um e elegerem um outro. O sócio não fica feliz com isso. Na última eleição, eu recebi algumas ligações de fora, de sócios do Vasco de outros estados, perguntando se havia possibilidade do voto em trânsito. Do voto como funciona na vida pública aí. Só, infelizmente o nosso estatuto não prevê isso. Tá aí uma coisa para, de repente, se pensar aí, caso... Porque nós temos muitos sócios lá fora, pelo mundo todo. São Paulo, pelo mundo todo. Espírito Santo, Norte, Nordeste, então, em Santa Catarina, e no Espírito Santo. Eu várias ligações no escritório particular, perguntando se havia possibilidade dele votar, mesmo estando morando em outro lugar, de olha, infelizmente o nosso estatuto não prevê, ainda não prevê isso, mas eu gostaria que prevesse. Bom, vamos às nossas considerações finais aí nesse mais um programa da TV Identidade Vasco. Domingo, Vasco Atlético Paranaense, São Januário, 4 horas. Torcedor do Vasco tem que lotar de novo São Januário. Vamos vencer o Atlético Paranaense. Vamos lotar como lotamos contra o Bahia. De manhã, torcedor, no futebol americano, o Vasco enfrenta o rival Flamengo no Olaria lá, pelo Campeonato Brasileiro às 11 horas. Acabou o jogo, vamos vencer o Flamengo também. Acabou o jogo, todo mundo em São Januário. Futebol americano. Futebol americano. Estamos bem no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, invictos. No início do ano, ganhamos o Flamengo na final do Carioca e domingo vamos ganhar deles de novo. Sérgio, sua consideração final aí. A minha consideração final é que se o sócio está de acordo com essa nossa posição, que o sócio também comece a fazer os seus lobbies, as suas pressões internamente no clube, através da imprensa, através das áreas de comunicação, dos jornais, para que a eleição direta saia no Clube de Regatas Vasco da Gama. Doutor Itamar. Bom, eu acho que o Vasco precisa de sócio. Que o torcedor do Vasco se associe ao clube. Porque não basta ser só torcedor, tem que ser sócio do Vasco. Porque quando eu comprei meu título de sócio patrimonial, eu comprei com o seguinte intuito, ajudar o Vasco. E na época o Vasco tinha 69 mil sócios. E é como eu estou falando. Você, torcedor do Vasco, que tanto critica, tem que ser sócio. Se associe. Você se associa e venha para dentro do clube, participe conosco, lute conosco para ver o clube melhor, ver um time de futebol mais competitivo, brigando por título. E nós precisamos que o torcedor se torne sócio do clube para ajudar o clube. Não adianta você, torcedor do Vasco, ficar nessa guerra virtual de internet, que você não sendo sócio, você precisa se associar ao Vasco. A partir daí, você vai poder participar da vida política do Vasco. E criticar com fundamento. Exato. Fundamento. Se associe e aí sim passe a participar e você vai ter voz dentro do clube, principalmente se a eleição direta for aprovada, aí você, torcedor, vai poder exercer plenamente aí, como você sempre quis, o seu direito de voto. Família vascaína, obrigado mais uma vez, doutor Sérgio, doutor Itamar, foi um prazer. Sempre as ordens do programa para externarmos aqui as nossas opiniões, as nossas ideias. Vice-presidente do Conselho Deliberativo, grande benemérito com 51 anos de Vasco.
Um abraço aí, pessoal.